E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito boa noite, família Soma. Como é que vocês estão? Primeiro de tudo, eu quero pedir perdão para vocês, não só os visitantes, a todos vocês, pelos erros. Hoje está uma chafurda isso aqui. Não vai ser assim semana que vem. Nós vamos corrigir, vamos adaptar. Não vai acontecer de novo. Nos perdoem. Amém? Quero dizer que é uma alegria estar com vocês mais uma semana. Semana passada a gente não esteve, não estava aqui. Nós estávamos dentro de um carro, andando 70 horas dentro de um carro. Gilmar, Gabriel, Daniel e eu. Que coisa horrível andar 70 horas dentro de um carro com outros 3 homens. Os caras respirando o mesmo ar ligado. Nem para abrir a janela, os caras peidando dentro do carro. Horrível. Não podia ter falado isso, né? Não devia ter falado. Mas imaginem a cena, 70 horas dentro de um carro. Eu tô até agora com sono, sabe? Se eu tiver meio sonolento pregando, a culpa é dos caras, porque eu vim do carro. Nós nem dormimos, nem estava acordado, né? O Daniel até agora não sabe se passamos o viaduto ou não. O túnel. Até agora ele não sabe ainda se o túnel passou ou não. Tá? Confusão mental era o que mais tinha naquele carro lá. Mas, enfim, foram bem alimentados semana passada? Foi boa a pregação? Como é que foi? Foi bom? Pastor Alexandre é uma bênção, né? É bom demais ouvir aquele cara. Eu amo ouvir ele e eu tenho certeza que foi edificante. Então, agora nós estamos iniciando uma nova série de sermões no Pai Nosso, ou oração do Senhor, ou oração dos discípulos, depende, cada um dá um nome, enfim. A gente fala oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, tanto faz. A questão é, o que é isso? Por que isso? Como eu disse, na série de sermões dos 10 mandamentos, nós estamos nas séries catequéticas. São séries que, por toda a história da igreja e o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, vem usando para instruir tanto aqueles que se chegam à fé, quanto os filhos, aqueles que nascem nas famílias e precisam receber instrução. 10 mandamentos, oração do Pai Nosso e credo dos apóstolos. E hoje nós estamos iniciando uma série que fala sobre oração. Não só sobre oração, mas como orar. E eu acho demais isso aqui. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 6, fica com a tua Bíblia aberta, por favor. Aqui, basicamente, enquanto vocês acham aí Mateus 6, eu quero que tu entenda o seguinte. Essa é a oração padrão, é a oração modelo. Não pense que essa é a oração que Jesus fazia necessariamente. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, orem assim, é o padrão, é o modelo. Se tu quer ver como Jesus orava, vai em João 17, lá tu vai ver Jesus orando. Aí é ele as ganha com o Pai. Mas aqui é o modelo, aqui nós vamos ver e vamos aprender tudo o que precisa ser orado, tudo que nós precisamos desenvolver na oração. Acharam aí? Mateus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 5 até o 9. Não, vamos ler tudo, vamos ler até o final.
Só que hoje nós vamos nos deter do capítulo 5 até o iniciozinho do 9, até a parte A do 9. Acharam aí? E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração linda, né? Se tu não sabe o que orar, às vezes tu vai, eu queria tanto orar. Eu queria muito orar, só que eu não sei o que falar. Aqui está o que tu pode fazer. Essa é a oração canônica. Jesus disse, ora assim, ora assim. Então esse é um modelo correto, esse é um jeito que tu pode orar tranquilamente, sem medo de errar. E basicamente, isso vai nos ensinar muita coisa. Por quê? Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente está vivendo um período muito complicado, né? Vocês não veem que a nossa espiritualidade ela é muito superficial? Ela é muito selfie. Vocês sabem, né? Foto, vamos fazer uma selfie? Vamos fazer uma selfie? Daí tu pega e faz ali uma pose, tenta disfarçar aquele feijão no dente, não sorri muito, faz só as mulheres fazem um biquinho, né? Sim. Ou então faz cara de gripado, né? Faz aquela carinha assim, e daí faz uma selfie. A nossa espiritualidade é mais ou menos assim. Tu quer ver uma coisa? Olha só, eu trouxe uma imagem aqui para provar para vocês não acharem que é implicância minha. Isso aqui é um pessoal orando. Como eles são espirituais. Esse é um dos líderes da bancada evangélica na Câmara, e eles estavam orando com o então presidente. Mas não tem, é que nem foto na academia, né? Se tu não faz foto na academia, não valeu. Aquele dia foi perdido. A mesma coisa é a oração hoje em dia. Tu tem que orar e fazer uma selfie orando. De preferência, faz uma cara de espiritual. Você sabe como é que é a cara de espiritual? A sobrancelha não é nem enferruscada, mas nem soltinha assim, lisinha. Tem que ser levemente assim. Sabe? Cara de espiritual. E daí faz uma selfie. É isso. Tu quer pagar de espiritual hoje, tu tem que fazer isso aqui. Olha essa próxima imagem aqui. Se tu vai orar por alguém na rua, faz uma selfie. Faz uma selfie. Para as pessoas verem como tu é espiritual e como tu ora pelas pessoas. Pelos pobres, pelos mendigos, pelas viúvas, os necessitados. Não esqueça da selfie e posta nas redes sociais. Porque assim as pessoas vão ver como tu é espiritual. Tem mais uma que eu botei aqui. Glória a Deus. Esquece. Essa aqui era só mesmo para dar um glória a Deus. Pode passar. Basicamente, o que está acontecendo? As pessoas estão orando e orando do jeito errado. Sim, nós podemos orar do jeito errado. Primeira coisa que tem que ficar claro para nós aqui. O que Jesus fala quando ele vai ensinar a orar? É ser ou é quando? Quando? Primeira coisa que tem que ficar claro para nós. A primeira coisa que tem que ficar claro para mim e para ti. Cristão ora. Não é opcional. Não é, talvez, se eu sentir no meu coração, eu vou orar. Não. Tu ora. Se tu é cristão, tu ora. Léo, eu tô sem retorno nenhum aqui. Tô só ouvindo bem agudo. Se tu puder botar um pouquinho para mim aqui. Não é ser, é quando. Eu falei esses dias, né? Cachorro late,
gato mia e crente ora. Simples. Simples assim. Ah, pastor, mas é que eu não tenho tempo. Cara, Jesus não dá. Ora se tu tiver tempo. Se tu conseguir achar um espacinho na tua agenda, tu ora. Jesus não deu essa exceção. Aí é contigo e ele. Jesus só disse quando orar. A primeira coisa que tem que ficar claro para nós é que nós temos que orar. Cristãos genuínos oram. Pessoas que não oram não podem se dizer cristãs. Ok? Só a cargo de introdução. Só a cargo de iniciar. Ou, como diz o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, a guisa de introdução. Então, a questão da oração é o quê? Jesus está dizendo, olha, entra no teu quarto. Entra no teu quarto e ora. O propósito da oração é o quê? Tu vai estar a sós com Deus. É um momento, o Gruden fala isso, né? Nós estamos lendo casualmente o capítulo que ele fala sobre oração. E ele diz, a oração é um momento que tu está conversando com Deus. Um momento pessoal em que tu fala com Deus. É isso. O propósito da oração é tu tirar um tempo individual. E aqui entra a questão, se realmente tu é cristão, tu sabe que tem que orar. Se tem que orar, então tu precisa criar tempo para isso. Eu vou explicar melhor. Acho que vocês não entenderam. Tu precisa almoçar, não tem? Cara, meio-dia em ponto, tu não conseguiu, o que tu faz? Tu almoça um pouco mais tarde? Ah, meio-dia eu tenho uma consulta, não vou poder, eu vou almoçar um pouco antes. É ou não é? Tu acha um tempo, tu cria tempo. Conforme a necessidade, tu inventa. A tua agenda, ela adapta. A mesma coisa é a oração. Eu não tenho tempo para oração durante o dia, mas ela é uma necessidade. Então eu preciso criar tempo para isso. A questão é, como que está a tua agenda para oração? Tu tem criado tempo para isso ou não? E aqui é um termômetro para ti. Esse é um termômetro para tu analisar a tua vida cristã. Tu está tendo tempo para oração ou não? Se não está tendo, mas tu quer, tu entende como uma necessidade, inventa, cria tempo para isso. Adapta a tua agenda, muda teus horários, dá uns 15 minutos, meia horinha ali do teu dia para isso. A questão é que a necessidade leva à invenção. Ainda assim, nós não podemos orar de qualquer jeito. Ainda assim, nós podemos orar de forma errada. E Jesus está ensinando isso aqui para que a gente ore certo. O que Jesus vai dizer antes de ensinar a orar? Antes de ele dizer, orem assim. O que ele fala? Não façam assim. Antes de dizer como fazer, ele vai dizer como não fazer. Então, basicamente, eu quero ver com vocês hoje 3 nãos de Jesus para que nós oremos corretamente. 3 nãos que Jesus vai nos dar, que Jesus vai falar, para que a gente ore de forma correta. Amém? Amém? Em primeiro lugar, versículos 5 e 6. Em primeiro lugar, não dê showzinho. Não dê um showzinho. Versículos 5 e 6, lê comigo aí. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, e eu amo os mas da Bíblia, mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aqui está o primeiro não para nós. Não ore como os hipócritas. Não ore como os religiosos. O que é isso? Pessoas que acham que a aparência, o mero cumprir de um checklist resolve a coisa. Se eu orar e as pessoas verem que eu sou espiritual, eu sou espiritual. Não, está errado. Jesus está dizendo, não façam como esses caras. Não orem desse jeito. Fazer isso é errado. Está errado, tu está orando errado. Então, os hipócritas, os religiosos, eles têm um propósito aqui. Que é o quê? Serem vistos pelos outros. O único propósito deles é ser visto pelos outros. Esses caras não oram no privado. Eles não têm uma vida particular de oração.
Eles não têm uma relação com Deus, uma espiritualidade com o Senhor. Mas eles querem ser vistos. Eles querem que os outros vejam e digam, olha como ele ora. Como ele é espiritual, olha só. Olha a oração dele. A questão não é tanto a localização. Jesus não está... Veja bem, a ênfase de Jesus não é esquinas das praças ou quarto. O foco não é esse, apesar de que isso é importante. Mas o principal não é isso aqui. O principal é a motivação. Tu deve orar no privado? Sim. Tu pode orar nas praças? Sim, Jesus não está proibindo. O que ele está dizendo? Cuida da tua motivação. Cuida o que te leva a orar em público. Ou melhor, não ore em público se tu não ora no privado. Se tu não tem uma vida de oração, uma vida devocional com Deus, na presença de Deus, no privado, não te atreva a ter uma no público. Entendeu? Não tenha por intento ser visto pelos outros. Não queira ser visto pelos outros. A oração particular vem antes da oração pública. A oração no privado vem antes da oração pública. Não é errado tu orar no público. Cara, a gente ora por alimento, né? Teve 2 vezes na viagem que os caras, não eu, eles esqueceram de orar pela comida. E aí, lá pelas tantas, cara, a gente tá orando que nem cachorro. Sabe, sem orar, né, antes. Cachorro que vai nem come, não ora antes, não agradece. E a gente fez isso. Não é proibido tu orar em público. Não é errado. Paulo diz que quer que homens levantem mãos santas. A oração na congregação, está lá em 1 Timóteo 2:1. Nós devemos orar em público. Jesus não está proibindo isso aqui. A questão é que tu não pode dar ênfase nisso, negligenciando o teu privado. Entendeu? A questão é a tua motivação. A tua vida privada não pode ser diferente daquela que os outros veem. Não pode ser diferente daquilo que os outros estão vendo. Por que Jesus fala hipócritas aqui? Não sejam como os hipócritas. O termo aqui... O termo que Jesus usa aqui, hipócritas, e no grego é esse termo, só é mais todes, é hipócrites. Nada a ver, né, com todes, enfim. É que eu não podia perder, né? Hipócritas eram o quê? Eram os atores. Eram aqueles que faziam uma representação teatral. Eram as pessoas que faziam mera representação em público. O termo que Jesus está usando é exatamente isso. Esses fariseus, porque aqui o objetivo de Jesus, o foco deles são os fariseus. O que ele está dizendo é, esses caras aí, eles são atores. Eles só estão representando. Só estão fazendo um teatrinho. Não faz assim. Não faz desse jeito. É isso que Jesus está falando. Não faz desse jeito. Eles amam o louvor dos homens. É por isso que Jesus diz, eles já receberam a sua recompensa. Esses caras, eles amam orar em público para ouvir dos outros. Ah, que oração bonita, que oração legal, que oração espiritual, como ele ora bem, como ele ora. Para eles esse é o pagamento, essa é a recompensa. Entendeu? Para eles isso já valeu. E esse é o objetivo deles. O que Jesus está falando é, não busca isso aqui. Tu quer ser valorizado, tu quer reconhecimento, faz no privado. Lá, o único que vê em privado, que vê em secreto, é o teu pai. E ele te dará a recompensa. A tua recompensa não pode ser das pessoas. Não pode. Tipo, é como se tu fosse orar. Nós no GC, imagina tu tá no GC aqui, e eu peço de 1 hora para nós aí, por favor, daí tu ora. Aí depois vem o Gabriel e diz para ti, pô, cara, que oração bonita. Tu, puxa, a vida estragou, sabe? Eu não quero ser elogiado. Se tu for elogiar, fecha a boca, não fala. É um exagero. Mas a questão é, buscar isso é o problema. Entendeu? Tu pode ser elogiado por uma bela oração, por uma boa espiritualidade. Tu não pode buscar isso. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Olha o que João 6,44 está falando.
E aqui o objetivo, o foco, o alvo do que está sendo dito é os mesmos caras, os mesmos. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Eles queriam só essa glória, esse reconhecimento. Para os fariseus, para os hipócritas, para os religiosos, tudo que vale é o reconhecimento dos outros. Religiosos amam ser reconhecido pelos demais. Religiosos amam quando são elogiados, quando recebem algum reconhecimento. Essa é a recompensa, esse é o galardão deles. A minha pergunta para ti é: tu ama quando as pessoas falam sobre a tua espiritualidade? Tu ama isso? Tu tem prazer nisso? Tu busca isso? Tu ama isso aqui? Tipo, tu fala normal, sabe? Tu fala chimia, tu fala imbigo, né? Sabe? Tu fala tudo assim, mas na hora de orar, eu peço, meu irmão, ora aqui para nós, faz favor, faz uma oração, daí tu chega aqui, daí muda. Ó inefável Deus. Aí muda, né? A pessoa fala travesseiro. A pessoa fala bergamota. Mas na hora de orar, ó inefável, chegamos de tua... Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Tu nunca ora desse jeito. É só porque está na frente das pessoas. Tu nunca ora, nem no teu quarto. E aí nos outros, em público, é desse jeito. Como é que é? Tu ora assim? Tu engrossa a voz, tu faz uma entonação diferente de quando tu está falando? Sabe, tu fala normal assim, mas na hora de orar, ó Deus amado. Como é que é? Estão entendendo, gente? Tu busca esse tipo de coisa? Tu age no privado assim como no público? A tua vida de oração no público é igual à tua vida de oração particular, privada? Alguns vão dizer, não, pastor, não é. Eu não oro em nenhum dos dois, nem no público, nem no privado. Como é que é? A tua espiritualidade é a mesma no privado e aqui quando as pessoas estão te vendo? Ou aqui é diferente, aqui tu levanta a mão, fecha os olhos, faz aquela carinha de espiritual que eu falei, sabe? Como é que é? A pergunta para ti é essa. Tu busca... Eu já falei que um dia eu vou cair aqui, né? Eu já falei. E vocês estão vendo. Eu vou cair aqui uma hora. A Manu até parou de gravar ali. Porque iria pro worship fail lá. Tu busca que recompensa? Qual é o reconhecimento que tu busca? De Deus ou das pessoas? Tu quer reconhecimento das pessoas ou tu quer intimidade com Deus? Tu quer que as pessoas te vejam como alguém crente, espiritual? Ou que alguém te veja, alguém que te vê em particular, o teu pai, te veja como um bom filho que ama falar com ele? Como que tu quer ser visto? Como que tu quer ser reconhecido? Tu quer ter fama de piedade ou a própria piedade? Tu quer ser reconhecido como alguém piedoso ou quer ser alguém piedoso? Essa é a pergunta que tu tem que te fazer. Além disso, por que a tua oração não pode ser de qualquer jeito? Não pode ser de qualquer maneira? Por que Jesus vai dar uma forma de orar? Porque nós não lidamos quando nós estamos falando com o maior ser do universo, o Criador de todas as coisas. Tu não está conversando com um coleguinha teu. Tu não está chegando diante do teu pai, Criador do universo, e contando para ele algo que ele não sabe. Tu não está chegando diante do Senhor e contando para ele algo que ele não saiba. Sabe? Tipo, ó Deus, deixa eu te contar uma coisa aqui. Essa eu tenho que te contar. Aconteceu tal e tal coisa e Deus... sério? Sabe? Tipo, Deus olhou para ti assim, não acredito, fala mais. A nossa oração diante de Deus não é dessa forma. Tu não manipula Deus na oração. A oração tem poder.
Tiago fala, muito pode por sua eficácia a oração do justo. A oração, ela resulta em efeitos para o cristão, mas a oração não manipula Deus. Tu não movimenta Deus de forma forçada a agir de uma forma que Ele não quer. Tu não age com Deus ou tu não leva Ele a fazer algo que Ele não queira. Nós não impressionamos Deus com nossa oração. Tu não chega diante do Senhor e tu ora de uma forma que Ele fica... Tirei o chapéu. Sabe? Deus ouvindo tua oração... Pô, ora mais aí, quero te ouvir, tá tão bom te ouvir. Essa tua oração tá... Sabe? Deus impressionado assim contigo, com a tua desenvoltura na oração. Nós não fazemos isso. Não tem como fazer isso, na verdade. Então, orações religiosas, orações hipócritas, são para Deus algo repugnante, algo nojento. Quando tu chega diante do Senhor e tu ora tentando impressionar, tu ora tentando manipular o próprio Deus, tu ora falando com Ele como se fosse algo que Ele não soubesse, para Deus isso é asqueroso, é nojento, é digno de vômito. Por isso que é importante que a gente entenda o que Jesus está falando aqui. Não faz assim. Não ora desse jeito. Eles estão fazendo errado. A recompensa deles já veio. Não vai ter galardão para isso aqui. Entendeu? E essa é uma tendência que nós temos, acredite. Acredite, não é só eu. Eu sei que vocês também são bem pecadorzinhos. Não é só eu aqui. Não sou o único que já fez isso aqui. Vocês também. Chegar diante do Senhor e tentar impressionar. Ou Ele ou as pessoas. Agir de uma forma como se fosse mais espiritual do que é. Ou às vezes, numa falsa humildade. Não, eu prefiro não orar. Eu tenho muita vergonha. Eu tenho... Sabe? Tu está demonstrando uma humildade que de fato tu não é assim. Por quê? Porque nós queremos representar algo. Tu gosta de parecer mais amigo de Deus do que realmente é? Tu quer que as pessoas te vejam como um amigo de Deus? Ou tu quer ser amigo de Deus? Tu quer ser alguém que chega diante do Senhor e tem total liberdade para conversar com Ele, falar com Ele as tuas ansiedades, os teus temores, as tuas alegrias, as tuas gratidões. Como que é? Deixa eu perguntar além. Deixa eu ir além. Como que é o teu culto privado, teu culto familiar, teu culto em casa? Isso aqui está acontecendo aqui hoje. O culto aqui, ele é um reflexo do que está acontecendo em casa? Ou aqui é só uma representação? Ou aqui é só algo que tu quer aparentar? É uma atuação? Como que é o teu culto familiar? Homem, tu tem liderado a tua família em casa, abrindo a Bíblia, explicando a Bíblia para a tua família? Tu tem pastoreado? Porque eu falei aqui já, eu e o pastor Daniel não somos os únicos pastores aqui. Nós temos vários pastores. Todo homem é um pastor na sua casa. A tua esposa, ela é pastoreada por ti? Ela recebe ensino bíblico? Tu tem cumprido Efésios 5:26, que manda tu lavar a tua esposa pela lavagem de água da palavra? A fim de que quando Jesus vier, tu entregue ela como uma noiva pura, sem mácula, sem mancha, sem defeito? Tu tem feito isso? E eu não quero que tu responda de forma externa. Responde para ti, entre tu e Deus. Responde entre tu e Deus. Como que está sendo o pastoreio na tua casa? Se eu fosse perguntar para tua esposa como que tem sido, o que ela diria? O que ela diria? Não, pastor, é uma bênção. Ou ela diria, não, tem dias que ele... Eu não sei se ele fica cansado ou é mau humor mesmo, mas nem sempre é uma bênção lá em casa.
Às vezes parece que ele faz por obrigação. Parece que ele faz só porque vai ter que responder ali a prestação de contas. Como que é? Como que é na tua casa? Minha irmã, me responde. Tu pega a Bíblia e lê sem que teu marido pegue ela e diga para ti, vamos ler a Bíblia? Tu tem as tuas leituras sem que necessariamente tu tenha que teu marido vir e te constranger a isso? Ou tu precisa que venha o teu marido, venha alguém na tua casa e diga, gente, vamos ler a Bíblia? Vamos ler, fazer o culto? Vamos ler alguma coisa? Ou tudo que tu lê são as influencers do Instagram? O que tem dominado a tua mente? O que tem tomado, na grande proporção, o teu dia, a tua agenda? O que tem dominado os teus olhos? O que tem de fato te influenciado? Como que os teus filhos veem vocês em casa? Como que as crianças veem vocês em casa? Eles veem o papai e mamãe com alegria, com a Bíblia aberta? Eles veem, a Rebeca disse não. Que bom testemunho da minha filha. Minha filha, cala a boca. Criança não sabe o que fala. Como que é com os filhos? Os teus filhos podem dizer que tu tem alegria em ler a palavra de Deus, ensinar a eles a palavra, como diz Deuteronômio 6, que tu tem que inculcar na criança. Porque não adianta tu vir no domingo, bonitinho, ajeitadinho, bota a tua domingueira e vem pro culto, pagar de crente, com a biblinha debaixo do braço, se em casa, durante a semana, é uma treva. É um inferno. É briga, é discussão, cada um só tem paz quando está no seu próprio telefone, assistindo os rios, passa 2 horas assistindo rios, não tem diálogo, não tem conversa, não tem instrução para os filhos, não tem bons momentos com os filhos. Mas no domingo é redondinho, né? No domingo vem que é a família da propaganda de margarina. Como que é? E eu quero fazer algo aqui. Essa série é sobre oração, né? Então nós vamos orar. Nós vamos tirar alguns segundos agora. Eu quero que tu ore por isso. Que Deus nos ajude, te ajude a não ser um hipócrita na oração. Amém? Então inclina tua cabeça, fecha os teus olhos, enquanto eu tomo a minha água, e ora por alguns segundos diante de Deus, clamando a Ele, para que tu não seja como esses hipócritas, mas que tu seja como Jesus. Que Jesus seja o teu modelo de oração. Que Jesus seja quem te guia na oração. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus. Em segundo lugar, então o primeiro não de Jesus é, não dá showzinho. Não dá showzinho. Os outros não têm que te dar elogio pela tua oração. Se tu quer orar em público, ora. Mas que seja assim no privado também. Certo? Em segundo lugar, o que Jesus vai dizer é, não seja um chato espiritual. Não seja um chato. Não seja chato na tua oração. Versículos 7 e 8, lê comigo. Versículo 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O que acontece? Os pagãos aqui não eram só os gentios.
Não era só os de fora, o povo de Israel também, nas vãs repetições. Tinha muito judeu que orava de forma repetitiva, tentando manipular Deus. E a ideia é justamente essa. Os deuses pagãos eram deuses que eram manipulados de acordo com a oração. Por isso que os pagãos oravam de forma repetitiva. Entende? Porque ao orar muito insistentemente, falando, eles achavam que manipulavam a divindade. O que Jesus está falando é, Deus não precisa disso. Deus não precisa, fala uma vez, deu. Também não quer dizer que tu não possa repetir. O que importa é, lembre-se, motivação. A tua motivação não pode ser repetir um pedido tentando manipular Deus. Tu pode orar várias vezes por a mesma coisa. Jesus não pediu 2 vezes que Deus afastasse dele o cálice lá no Getsemane? Jesus repetiu um pedido. A questão não é a repetição. A questão é por que tu está repetindo. Então, tem que ficar claro para nós aqui que mesmo a oração pode ser atingida pelo pecado. E foi. Nós cremos na depravação total. Lembra que eu já expliquei para vocês? O que é isso? Quer dizer que a gente é tudo depravado? Sim, mas não tanto quanto nós podemos. E sim que todas as áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado. Inclusive a oração. Inclusive as nossas práticas mais piedosas. Mesmo elas têm uma mancha do pecado. Mesmo na oração, tu pode orar de forma pecaminosa. O teu pecado te acompanha até na tua oração. Eu tenho um relato muito legal de Jonathan Edwards, que ele dizia que ao orar, ele ia pedir perdão por um pecado, e ele se arrependia na oração e pedia perdão, e ao mesmo tempo ele se alegrava porque ele havia se humilhado, e isso era um orgulho, e ele dizia, agora eu tenho que pedir perdão por isso, sabe? O teu pecado ele te segue, inclusive na oração. Tu pode orar de joelhinho dobrado e mesmo ali estar pecando. A questão é que o teu pecado ele te acompanha. Tu tem que saber o que está fazendo. Isso quer dizer que, fica um detalhe aqui, nem sempre decisões tomadas com muita oração é sinal de que tem a aprovação de Deus. E cara, eu já ouvi direto isso aqui. Você sabe, eu trabalho com aconselhamento. Eu já vi muita gente dizendo, pastor, eu estou fazendo isso aqui debaixo de muita oração. Vocês nunca ouviram alguém falar isso? Eu estou tomando essa decisão, mas é debaixo de muita oração. Tá, mas e daí, chinelão? O que muda? Mas daí, tu continua um jaguar igual. Não mudou nada. Não é porque tu orou muito por aquilo ali, que ponto, agora Deus tá bom, tá. Concorda? Sabe? Para tu parar de encher assim. Não. Nem sempre as decisões que tu toma debaixo de muita oração são decisões corretas. A questão é que nós precisamos entender que o nosso pecado nos acompanha até na nossa oração. Olha comigo aí, Lucas. Abre aí. Lucas, capítulo 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. E se tu puder deixar aberto aí em Lucas, depois nós vamos voltar em um versículo antes disso, mas é lá no final. Só deixa aberto para tu não te perder. Ok? Lucas 18, verso 9, nós vamos ler até o 14. Jesus está falando uma parábola sobre oração, e ele diz assim, verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma. Veja, o Deus dele é ele. Ele está orando de si para si. Quem é o Deus desse cara? É ele. E orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque só faltou o inefável aqui, né? Só faltou o inefável. O resto, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, só um pouquinho. Longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Jesus conclui, verso 14: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O pecado mancha até as nossas práticas espirituais. Até aquilo de piedoso que tu faz pode ser manchado. Tipo, tu orar por alguém na rua, com imposição de mãos, bota a mão na cabeça e ora pela pessoa. Isso é algo piedoso ou não? É ou não? Sim. Fazer uma selfie disso é que não é. Entendeu? Sabe, querer mostrar para as pessoas. Isso não é. Isso é querer o elogio, querer a glória das pessoas. A tua oração deve ser sincera, um pedido genuíno e sincero a Deus, que pode inclusive ser feito mais de uma vez. O que não pode é tu ser cansativo diante do Senhor, repetindo, querendo manipular Ele com vários pedidos, insistentemente, vãs repetições. Vãs repetições aqui é tu repetir várias coisas sem sentido, sem um propósito. É como se tu fosse, sabe, um eco? Tu vai no alto de uma montanha e tu grita, tu vai ouvindo o eco. É isso. É isso. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo, os pagãos, aqueles que confiam em outros deuses, eles fazem vãs repetições. Inclusive a oração do Pai Nosso pode se tornar uma vã repetição, se tu meramente repetir ela. Se tu meramente achar que por repetir várias vezes está resolvido. Ou ninguém nunca ouviu assim, roubei uma caneta. Tá, reza 5 Pai Nosso. Sim ou não? Sim ou não? Pode se tornar uma vã repetição. Pode se tornar uma vã repetição. E eu acho engraçado, eu não sei vocês, nem todos têm paciência. Vocês já pararam para ouvir aqueles vídeos, acho que era a Rede Viva, se eu não me engano, né? Que tinha o Padre Marcelo rezando o terço. Vocês nunca viram isso? Não? Chico, tu era católico, Chico, tu era um católico bem infiel, né? Que triste, né? Católico não praticante. Eu sou um magro não praticante, sabe? Se serve para tudo, então... Católico não praticante, eu sou um magro não praticante. Eu sou um rico não praticante. Vocês nunca viram aqueles canais que tem tinha um Padre Marcelo Rossi lá rezando o terço? Ele tem que mudar a entonação, sabe? Porque é muita repetição. Cara, eu fico imaginando Deus parado ouvindo assim aquilo. Sabe? Daí Deus tem que estar aguentando aquilo assim. Aí ele: ó Deus, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vocês nunca viram, gente? Já viram? Não viram que ele tem que ir mudando a entonação assim, porque, cara, cansa. Se ele tem que mudar a entonação porque cansa e falando, imagina Deus. Deus ouvindo aquilo ali. Vamos lá, tio, tem mais o que fazer. Sabe? Por quê? Porque é uma vã repetição. Não faz sentido tu repetir as coisas dessa forma, porque a tua motivação está em manipular, em achar que por muito repetir, ou em rezar, orar 5 Pais Nossos, tu estará perdoado de algum pecado que cometeu. Vã repetição. Vã repetição. O teu perdão, a tua prática, a tua espiritualidade não está nisso. Está em Jesus. É nele que nós temos perdão de pecados, não em muito repetir uma oração. Tem um autor que escreve assim: todos nós temos uma oração rotineira, a qual sempre voltamos.
Só quando nos livramos dela é que podemos começar a orar de fato. Vai dizer para mim, será que é só comigo? Com vocês não é assim também de ir orar e ter uma oração meio que decorada já? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, eu te agradeço pelo dia que o Senhor nos deu e pelo alimento que tem nos dado. Amém. No outro dia, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia e pelo alimento que o Senhor nos deu. Amém. No outro dia, Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. É só comigo? É isso que nós temos que vencer. Essas orações repetidas, decoradas, viciadas. Entende? Ou como a Rebeca na hora de orar, né? Senhor Deus, obrigado pelo dia que nos tem guardado. Essas orações que nós acostumamos. E aí quando nós vamos orar diante de Deus, ele já, tá, eu já sei que tu vai falar, nem precisa, eu já sei. Chico, não precisa falar, eu sei que vai ser, Senhor Deus, muito obrigado pelo dia e pelo alimento. Tranquilo, tamo junto, segue aí. Nós temos que vencer isso. Quando nós vencemos isso, aí passa a ser uma oração de fato. Aí se torna uma oração. Quando nós vencemos esse vício, essa prática rotineira, decorada de oração. Entendeu? Entendeu? Amém ou não amém? Amém. E tem outro detalhe. Às vezes não é só a repetição. Pode ser também a duração da oração. Às vezes te preocupa muito com a duração da tua oração. Eu preciso orar, mas eu preciso orar 15 minutos. Eu não vou levantar enquanto eu não orar por 1 hora. Aí tu dá tudo que tem na oração. Daí tu vai olhar 2 minutos e meio. Tu te mata orando 3 minutos. A oração é com quem? Com quem nós estamos falando? Com Deus. Jesus disse, né, que agora nós somos amigos, correto? Quando nós oramos, nós dizemos Pai, não é? Ou seja, com o nosso Pai. Tu te imagina, então, tu indo falar com algum amigo teu, com alguém, e a pessoa ficar assim. Foi 3 minutos. Eu vou conversar contigo, mas no máximo 1 hora. É uma amizade verdadeira isso? Imagina todo dia tu ir conversar com a pessoa e ela ficar assim. Entendeu? O que adianta nós irmos diante do Senhor, Deus do universo, e olhando o relógio e cuidando, e achando que o tempo da nossa oração é que vai fazer grande diferença, é que vai mudar alguma coisa de fato, é que vai resolver a situação e a nossa espiritualidade. Não é. O que é? É tu chegar diante do Senhor com um coração sincero, honesto, quebrantado diante dele. E não com o teu tempo, preocupado com o tempo da duração que tu vai orar. Eu preciso orar, mas tem que ser 15 minutos, meia hora. E aí tu fica orando e cuidando o tempo. Aí tu acha que Deus está se agradando da tua oração. E aí nós pensamos que Deus está curtindo demais a nossa oração. Não faz sentido. Imagina, o Rafa eu tenho que correr atrás dele igual uma china velha, porque ele não me ama, então eu tenho que estar sempre convidando ele a fazer alguma coisa e tal. E aí eu chamar o Rafa, vamos fazer alguma coisa, vamos. Aí ele, não, vamos, mas... Tá, fala aí então. O Gabriel que ia lá em casa, né? Não vai mais. Tomar café. Todo fim de semana ia lá tomar um cafezinho. Comprei uns café caro para ver se agradava, nem assim. Não resolveu. Chegava lá, dava o horário, não, tem que ir lá. Aí eu comecei a perceber, não, ele não me ama. Ele não me ama. A Manu parou de gravar de novo. Podia ter continuado, mano. Tu entendeu? O Leandro, que nem vai, ele vai lá também e fica contando os minutos. Eu não entendo, eu devo ser muito chato na minha casa. Tu vai conversar com um amigo e ele fica contando os minutos. É bom isso? Deus não quer isso de ti.
Deus não quer isso de ti. Ele não quer isso de mim. Ele não quer que tu chegue na presença dele contando o tempo, achando que o tempo é a grande essência da tua oração. Ele quer o teu coração, a inteireza do teu coração, a sinceridade do teu coração. Para ele é isso. Como um filho que chega diante do pai e vai contar algo para ele, pedir alguma ajuda, agradecer alguma coisa. E nós vamos ver, a partir de domingo que vem, o que é que nós temos que orar. É isso que Deus quer. Ele não está preocupado com o teu tempo de oração. Ele não está nem aí, na verdade, se tu vai ficar 15 minutos com ele, ou 1 hora, ou 8 horas. Eu conheci um pastor, na verdade, o pastor que realizou o nosso casamento, que pregou o nosso casamento. Ele orava 8, 9 horas por dia. Mas por quê? Porque ele mesmo dizia, não era algo dele, era algo sobrenatural. O Espírito descia sobre ele e ele ficava falando com Deus. Ele disse, se fosse por mim, cara, 20 minutos está resolvido. 20 minutos, meia hora, 1 hora no máximo. Se eu tiver muita coisa para falar, ponto, parei. A questão não é o tempo, a questão é o que tu vai fazer, como tu vai orar, qual a motivação com que tu vai diante de Deus. Amém? Em terceiro lugar, ou melhor, antes disso, vamos orar? Inclina a tua cabeça e ora ao Senhor, pedindo que Ele te ajude a chegar diante dEle, não preocupado com a tua performance, não preocupado com o tempo da tua oração, não preocupado em como tu vai falar com Ele, como sairão as palavras da tua boca, mas simplesmente derramar o teu coração diante de Deus. Simplesmente chegar diante de Deus e derramar o teu coração na presença dEle. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, clame ao Senhor por isso. Não seja um chato espiritual. Amém. Amém. Bendito é o teu nome, Deus. Em terceiro lugar, não ore de qualquer jeito. Então, em primeiro, não dá showzinho. Não ora como se as outras pessoas tivessem que te admirar por causa disso. Em segundo lugar, não seja um chato. Não fica repetindo as coisas diante de Deus como se o muito falar diante dele fosse resolver. Ou o tempo que tu estivesse falando com ele fosse o grande segredo. Amém? Em terceiro lugar, não ore de qualquer jeito. Jesus está dizendo isso. Versículo 8, primeira linha, primeira frase do versículo, não sejam, portanto, como eles. E versículo 9 de Mateus 6, portanto, orem assim. Quando Jesus diz orem assim, é porque a nossa oração não pode ser de qualquer maneira. Como nós vimos até aqui, tem um jeito errado de orar. Tu imagina tu chegar diante do Senhor. Cara, o mais difícil Deus já fez. Jesus veio, depois que nós pecamos, estragamos tudo com o pecado. Olha só, Deus teve um trabalho, criar. Ele criou tudo, não tinha nada, não existia nada. Ele criou tudo. Nós só tinha que viver de acordo com as leis dele. A gente estragou, a gente pecou. Daí a gente se afastou de Deus, inimizade contra Deus. Deus manda o filho dele, meu filho, vai lá resolver, faz favor. Daí o filho dele vem, vive como um de nós, se faz homem e vive e morre por causa de nós. Ao morrer, ele nos dá livre acesso a Deus. O véu do templo rasgou. Aquele véu que tinha, que fazia separação, rompeu, agora nós temos acesso, nós podemos chegar, Hebreus diz isso, nós podemos chegar livremente diante de Deus, amém ou não amém? Nós temos liberdade para isso. Aí tudo que a gente tem que fazer é chegar diante de Deus e orar do jeito certo, e ainda assim a gente pode fazer errado. Então, tem um jeito errado de orar,
E agora Jesus quer que nós façamos do jeito certo. E aí ele diz, orem assim. Quando Jesus está dizendo orem assim, é porque nós temos um padrão, tem um exemplo a ser seguido. Jesus é o nosso modelo em tudo. O jeito de viver, o jeito de orar. E é isso que nós temos que seguir. Nós temos que seguir o padrão de Jesus. Nós temos que imitar as coisas boas dos irmãos. E agora nós temos que imitar Jesus nisso aqui. Então, nós precisamos imitar coisas boas. Jesus é o modelo, é o padrão. Nós temos que imitar, então, esse profissional. Não imita os amadores, sabe? Os hipócritas. Não imita os caras que querem só aparecer. Imita quem sabe fazer bem. Se tu vai imitar alguém, e nós temos que fazer isso, o cristianismo basicamente é imitar. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar é próprio do cristianismo, não tem problema nenhum com isso. Nós temos que imitar aquilo de bom que tem nos irmãos, aquilo de piedoso que tem na vida dos irmãos. Nós vamos imitar a oração, imita alguém que faz certo. Entendeu? Imita quem faz certo. É por isso que Jesus está dizendo, orem assim. Jesus orava muito bem. A começar que Jesus orava. Nem todos nós aqui oramos. Começa aí, Jesus orava. Segundo, ele orava bem. Quando ele chegava diante da presença do Pai, ele orava e falava com o Pai sem esses vícios, sem querer aparecer, sem fazer as repetições. Ele era objetivo, ele tratava do que precisava. E agora ele vai nos ensinar a pedir o que é essencial em oração. A oração do Pai Nosso basicamente é isso. Tem assuntos, temas essenciais pelos quais nós devemos buscar. Eu vou falar melhor sobre isso semana que vem. A questão é, o que Jesus está nos dando é um padrão para o qual nós temos que imitar. Amém? Essa oração nós temos que imitar. Então, quando ele diz, a primeira coisa, nós temos que fazer o quê? Entrar no nosso quarto. É a questão público-privado. A tua oração pública não pode ser maior que a privada, do que a particular. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Tem que ter um momento do dia, veja bem, tem que ter um momento do dia em que tu está só tu e Deus. Tu e o Senhor. Quarto aqui é uma expressão que quer dizer câmara, quer dizer câmara particular, celeiro. É um termo que era usado para cômodos da casa, ok? A questão é, não tem que ser no teu quarto. Poxa, hoje eu nem entrei no meu quarto, não tive como orar. Não é isso. Não é isso, tu entendeu errado. A questão é, tu tem que ter um momento de privacidade com Deus. Tu tem que ter um momento do dia em que tu está com o Senhor orando. A Bíblia mostra diversos modelos. A Bíblia mostra Jesus orando, falando com Deus. Sim ou não? Ele deixava os discípulos e dizia, esperem aqui que eu vou logo ali. Eu vou ali orar. Já vem, fica aí. Ele tinha os momentos dele. A Bíblia mostra vários outros exemplos. Eliseu orando. A Bíblia mostra Daniel, que orava no seu quarto. A janela do seu quarto dava para Jerusalém, e ele entrava no quarto e orava 3 vezes ao dia. Várias vezes nós vemos na Bíblia homens que se encerravam, que se fechavam em algum lugar para orar. Nós temos que ter... Cara, não é opcional cristão que não ora. Se tu ora, tu tem que ter um momento do dia, tu e Deus. É necessário que seja assim. Porque Deus sabe o que é bom para nós, sim ou não? Se Ele sabe o que é bom e Ele nos manda fazer isso, é porque isso é bom para nós. Isso fará bem. Deus não é um pai que só quer que a gente sofra, que quer coisas ruins para nós. Nem a gente é assim. Quanto mais Deus. Se Deus diz, entra no teu quarto e ora, é porque isso vai te fazer muito bem. Isso vai te fazer muito bem. Não tem como nós não fazermos isso então. A oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, é basicamente um especialista nos ensinando a orar. É alguém que sabe o que faz
nos ensinando a fazer do mesmo jeito. É isso. A gente só tem que imitar, seguir aquilo que ele está fazendo. Por isso que a oração é tão essencial na vida do cristão. Por isso que a oração, ela é essencial na nossa vida. Por isso que não é se orar, é quando orar. Por isso que não é orar de qualquer jeito. Tem um jeito, é orem assim. Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque pedem errado. Cara, a gente ora errado. Você já parou para pensar que a gente perdeu muitas vezes a oportunidade de estar diante do Senhor e não ganhou alguma coisa, não recebeu porque pediu errado. É isso que Tiago fala. Pedem e não recebem porque pedem mal. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, que cada um de vocês viva a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. A tua vida, a forma como tu vive, pode afetar a tua oração, se ela vai ser atendida ou não. A oração é essencial na nossa vida. É essencial na nossa vida. É muito importante isso aqui. Não é uns minutinhos do dia que tu vai gastar. É vida. É vida diante do Senhor. É vida. Nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos brincando de falar com Deus. Isso é algo seríssimo. É algo seríssimo. Tão sério que é uma prática espiritual. E mesmo nela, nós podemos agir mal, pecar nela. Tu imagina chegar no último dia da tua vida, no dia do juízo, e tu parar para analisar a tua vida, Deus vai estar analisando, julgando as tuas obras, e Ele vai dizer, tu gastou 6.900 horas em oração, quem dera que fosse isso, mas vamos dizer, 6.900 horas em oração, só que dessas, 4.300 foi perdida, tu não orou bem. Foi uma desgraça. Tu orou e tu pecou. Tu pediu mal. Não adiantou. Já parou para pensar nisso? É essencial a oração na nossa vida. É essencial. Por isso que Jesus não quer que nós sejamos religiosos na nossa oração. Achar que, pronto, orei 5 minutos hoje, tá bom assim, vou seguir, agora eu vou fazer o que importa. Eu orei 5 minutinhos porque foi o que deu, eu tenho coisa muito importante para fazer. Lutero dizia, olha só, Lutero dizia, nos dias normais eu oro 2 horas. Nos dias em que eu estou muito ocupado e não tenho tempo, eu oro mais. Cara, já parou para pensar que das coisas essenciais na nossa vida, eu tenho muita coisa importante para fazer hoje. E por causa disso, eu vou orar ainda mais. É essencial. Jesus não quer que nós sejamos religiosos, que nós chegamos diante do Senhor orando de qualquer maneira, tá bom assim. Não, cumpri aqui, fiz um checklist, marquei ali, tá feito, paguei o de hoje, agora eu vou pro que importa. Deus não quer isso de nós. 5 coisas que os religiosos amam ao orar. Anota aí, ou faz uma foto depois, enfim. 5 coisas que os religiosos amam ao orar. Primeira delas, os religiosos amam orar para uma audiência e não para Deus. Religioso é aquele que ama orar em público. A vida no privado é uma desgraça. Uma desgraça. Não tem oração, se tem é um horror, é quando dá. O casamento é uma briga o tempo todo, discussão, é um caos. Os filhos é uma desgraça. A espiritualidade da pessoa é um horror. Mas em público, redondinho. Em público é uma beleza. É como aquele rapazinho, né? Um menininho, o Joãozinho, que veio pro pastor. Pastor, a gente pode morar na igreja? Não. Por que, Joãozinho? É que quando a gente está aqui, meu pai é uma benção. Em casa ele grita, ele bate, ele faz e acontece. Aqui ele é tão bom.
religiosos que só querem viver de uma aparência, só de uma máscara que dá a ideia de ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual. Mentira. Em segundo lugar, religiosos amam usar termos religiosos para tornar a oração complicada para quem ouve. Aquilo que eu falei do inefável, sabe? Para quem não entende de oração, para quem não é cristão, para quem não sabe o que está sendo dito, pô, parece tão legal, né? O cara vai orar, ó, excelentíssimo Deus. Sabe, tu maquia aquela oração com termos teológicos, com isso e com aquilo. A pessoa não sabe, não faz nem ideia do que está falando. Ela concorda para não fazer feio, mas não sabe não faz nem ideia do que tu está dizendo. Mas os religiosos amam isso, porque dá a ideia de que eles são mais teológicos, mais doutrinários na sua oração. Têm condições melhores de chegar diante de Deus. Isso dá a ideia de que eles têm mais intimidade com Deus. Quando, na verdade, não. É só uma máscara. Em terceiro lugar, religiosos amam orar por muito, 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 muito tempo. Muito tempo. Quando a questão da duração da oração não é o mais importante. É bom tu orar por horas? Ótimo, que seja assim. Cara, fica a sugestão aqui para vocês. Leiam sobre George Miller. Um ânimo ler sobre ele. O cara orava assim, ele sustentava vários orfanatos só na base do joelho, na oração. Mas a questão não é a duração. Ele orava. Eu falei do meu pastor que orava várias horas. Tem pessoas que oram horas durante o dia. Mas a questão principal não é essa. A questão principal não é a duração da tua oração. Eu falei para os rapazes ontem, eu vou criar aqui ainda o Ministério da Biaba. Nós vamos ter aqui o Ministério da Biaba. Nós não vamos ter o Ministério da Dança, mas vai ter o Ministério da Biaba. Se o cara vier falar, pastor, orei 2 horas, vai tomar uma biaba já. Na hora. Pá! Nós vamos ter aqui. O Dilmar vai cuidar, eu acho. Alguém vai cuidar, nós vamos ter o Ministério da Biaba. Pastor, eu orei 3 horas. Eu orei 2 horas, toma-lhe uma biaba já. Falou bobagem, toma uma biaba do lado do ouvido. Nós vamos ter. Eu sou pastor, eu crio o que eu quiser aqui. Eu plantei igreja para isso, para fazer o que eu quero. Tô brincando, não é assim. Mas o Ministério da Biaba é uma boa, né? Né, Dilmar? O Dilmar sabia que ele queria dar uma biaba num cara na viagem? Ele te falou isso, Kelly? Depois tu pergunta para ele. Nós vamos ter o Ministério da Biaba aqui. O Fernando deu uma biaba numa vez na praia. Até hoje ele não se arrependeu disso, ele dá risada quando eu falo. Nós estávamos no táxi trabalhando, tinha um rapaz lá, um bom cidadão, vítima da sociedade, que quis se meter lá com o taxista. Olha a cabeça do cara se meter com o taxista. Não dá para entender. E o Fernando criou lá o Ministério da Biaba na hora. Deu-lhe uma chacoalhada no cara assim. Ele nunca mais se meteu com o taxista, mas curou, sarou a pessoa na hora. Tu lembra disso? A questão não é quanto tempo tu ora. Gente, vamos fazer um exercício? Abre Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Mateus 6, dos versos 9 até o 15, né? Do 9 até o 13. Ô, Gabriel, tá com o teu telefone aí? Marca aí, bota o cronômetro. Botou? Tá, eu te aviso. Nós vamos falar todo mundo em voz alta. Não precisa ser correndo, mas não muito lerdo também, tá? Não vamos... Pai nosso que está no céu... Não assim, com ânimo. Ok? Pode largar. Portanto, orem assim. Vamos lá. Pai nosso... que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quanto tempo? 37 segundos. Essa oração é canônica? Tem algo de errado nessa oração? Não, né? Ela é canônica. Jesus disse, orem assim. 37 segundos. Viu como a duração da oração não é o que importa? Viu como a questão da oração não é quanto tempo ela dura? 37 segundos. 37 segundos. Tu faz uma oração como Jesus disse, orem assim. Tu não vai poder chegar no céu no dia do juízo e dizer para Deus, Senhor, olha, eu não orei porque eu não tive tempo, não deu. Não deu, não deu. Deus não vai chegar para ti e dizer, jura? Sério? Tá bom então. Dessa vez passa. Tá, então, dessa vez, passa então, vem. Vem com o papai. Meu Enzo, minha Valentina, vem aqui com o papai. Deus não vai fazer isso para ti. Tu não vai poder chegar diante de Deus, na face do Criador, e dizer, eu não orei, Senhor, porque eu não tinha tempo. 37 segundos. Porque a gente leu de forma comunitária. Se tu for ler de forma individual, vai ser mais rápido que isso ainda. Tu entendeu? Religiosos amam orar por muito tempo. Em quarto lugar, religiosos amam fingir que entendem sobre oração, quando na verdade não entendem sobre oração e nem sobre Deus. Não entendem sobre oração, não entendem sobre Deus, não entendem bolhufas, mas é a aparência. Aparentemente eles são religiosos, eles são espirituais, eles são bons naquilo que estão fazendo. E Deus está vomitando aquela oração ali. Deus tem nojo daquilo ali. Deus tem asco de quando a pessoa chega diante dele querendo pagar uma coisa que não é. Em quinto lugar, religiosos amam contar a Deus coisas como se ele já não soubesse. Tu vai orar, nós vamos orar, e a gente fala coisas para Deus. É óbvio. Senhor, eu estou passando por isso. A situação está desse jeito. Tu não está falando porque Deus não sabe aquilo ali. Tu está falando porque faz parte do contexto que tu vive. E tu quer achar uma solução para isso em Deus. Diferente de tu contar para Ele algo como se Ele não soubesse. Senhor, deixa eu te contar uma. Olha só. Mas presta atenção. É isso. Tu entendeu? Deus sabe. Jesus falou, está no verso 8. Verso 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Deus sabe tudo o que tu vai falar. Mas Ele é Pai, e Ele tem prazer em ouvir os filhos dEle. Eu sou pai de 3, 4. Hoje a Rebeca a Ruth chutou minha bunda, sabiam disso? Chutou minha bunda. De tarde eu estava muito cansado, eu disse para ela, vamos dar uma cochilada depois do almoço? Eu não sei, acho que essas 70 horas com os caras dentro do carro me fez muito mal. Eu tô a semana toda assim, sabe? Se eu me escoro no lugar, eu durmo. Eu não sei o que aconteceu. Depois a gente faz uma reunião, eu vou ter que tratar isso com vocês. Não tá certo isso. E eu fui dar uma cochilada, daí eu deitei com a Su. A gente fez uma conchinha inversa, sabe? Uma conchinha ao contrário, assim. A Su me abraçou por trás. Ainda bem que é ela, tá? Fiquem tranquilos, isso nunca aconteceu com outros. E a Ruth me deu um chute na bunda, assim. Eu olha aí a guria, ó. Até nisso eu tive prazer. Até isso alegrou meu coração.
Como que tu acha que Deus não vai ter prazer quando o filho dele chega diante dele querendo conversar com ele? Deus é pai. Nós vamos ver isso melhor semana que vem. Deus é um pai. Qual pai que não se agrada quando o filho vem até ele e quer conversar? Não vai diante do Senhor tentando contar coisa como se ele não soubesse. Vai como um filho. Vai como um filho. A Sofia, ela ama vir me dizer: papai, sabia que eu amo isso aqui? Eu já sei, eu estou cansado de saber. Eu sei disso. Mas ela vem e me fala, e eu ouço, eu tenho prazer em ouvir. A Sofia é a rainha do drama lá em casa, né? Só que ela ama vir e falar assim: papai, eu amo isso aqui. Aconteceu outra coisa que eu já sei. Mas eu ouço porque eu tenho prazer em ouvir aquilo ali. Não é coisa que eu não sei. Assim é Deus. Deus ouve porque ele tem prazer em ouvir os filhos dele. Não porque ele não sabe. Ai, é novidade para Deus isso. Não. Entendeu? Então, 5 marcas de uma oração agradável a Deus. 5 marcas de uma oração que agrada a Deus, ou como deve ser a nossa oração. Em primeiro lugar, ela deve ser humilde e respeitosa. Deus é o teu pai, Deus não é teu coleguinha. Com pai, nós vimos na série de sermões que passamos, 10 mandamentos, 5º mandamento, honrar pai e mãe. É ou não é? Honrar pai e mãe. Logo, nós temos que honrar o nosso pai. Tu lida com teu pai com honra, com respeito. Não é como teu coleguinha. Deus não é tuas nega. Em segundo lugar, chegar diante do Senhor, eu me lembro, falando isso aqui, eu me lembro de Marco Feliciano. Vocês já viram como era? Eu não sei se ainda é, mas era assim. Senhor, aqui quem fala é Marco Feliciano. Tá, mas e aí? Vocês já viram? Tá, mas eu nunca entendi isso. Tá, Deus... Ah, não, então tá, pode falar. Se é tu, pode falar. E ainda às vezes ele dizia assim: eu tenho crédito contigo. Ah, mas o cara tá... Em segundo lugar, a oração tem que ser simples. Uma oração simples. Não faça orações rebuscadas, cheias de coisa arada, sabe? É teu pai. Quando tu vai falar com teu pai, tu fala de forma simples. Deu. Tu fala o que tem que falar, fala o que deve falar, e é isso. Amém? Em terceiro lugar, uma oração sincera. Uma oração sincera diante do Senhor. Não chega diante do Senhor pensando em como vai ser a tua performance diante dele. Não faz isso. Isso quem faz são os religiosos, os hipócritas. Esquece a tua performance. Deus te vê exatamente como tu é. Tu não precisa disfarçar diante dele. Tu não precisa manipular, maquiar quem tu é. Deus sabe exatamente quem tu é. Ele sabe, ele conhece exatamente os teus pecados, as tuas fraquezas, os teus temores. Tu não precisa disfarçar diante de Deus. Amém? Em quarto lugar, a tua oração tem que ser ciente de que Deus é nosso Pai. Ele não é teu Pai, Ele é nosso Pai. É Pai nosso. Amém? Lembre-se disso. E em último lugar, quinto lugar, a oração tem que ser contínua. Lembra que eu falei de Lucas 18 antes? Lucas 18, nós lemos do 9 ao 14. No versículo 1, Jesus fala assim, ó. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. A tua oração tem que ser contínua. Continuamente tu ora, continuamente tu fala com Deus, continuamente tu te direciona a Deus em oração e conversa com Ele. A oração é contínua. Para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Fique de pé. Eu quero encerrar isso aqui dizendo que Deus é esse pai que quer os seus filhos diante dele, conversando com ele.
Além disso, se tu for analisar o contexto de Mateus 6, Jesus está tratando ali sobre a oferta, sobre o jejum e sobre a oração. O contexto ali, desde Mateus capítulo 6, versículo 1, vai ser a oferta, doar, a doação, vai ser o jejum e vai ser a oração. Coisas que hoje são consideradas legalismo. Tu vai ver hoje a espiritualidade, principalmente brasileira, hoje não é necessário, Deus não quer isso de ti. Deus quer teu coraçãozinho, as tuas ofertas, o teu jejum. Jejum é uma coisa tão em desuso hoje, mas para Jesus isso não é legalismo. Nós temos que ofertar, nós temos que jejuar e nós temos que orar. Jesus não lida isso como legalismo. Além disso, eu quero que tu saia daqui hoje pensando, que recompensa tu está buscando quando tu ora? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua busca quando tu ora? Antes de orar, antes de ensinar a orar, Jesus ensina como não orar. Porque é algo sério. É sério nós chegarmos diante de Deus e fazer do jeito errado. Então, antes de dizer orem assim, Jesus diz como não orar. Porque isso é muito sério. A má notícia é que nós falhamos direto nisso aqui. É comum, é constante, é contínuo nós chegarmos diante do Senhor de forma pecaminosa, de forma errada, com as motivações erradas, buscando o que não é necessário. É muito comum nós orarmos de forma errada. A má notícia é que por causa do pecado, até a nossa oração ela é manchada pelo pecado. A boa notícia é que Jesus ora e ensina a orar como devemos. A boa notícia é que em Jesus nós podemos chegar diante do Senhor, Deus do universo, aquele que há de julgar vivos e mortos, e chamá-lo de Pai. E nos direcionar a Ele como nosso Pai. E clamar a Ele e pedir ajuda, mesmo nas imperfeições da nossa oração. Mesmo naquela imperfeição que é quando nós chegamos, seres imperfeitos, pecadores, diante de um Deus perfeito, diante de um Deus santo. A boa notícia é que em Jesus, as nossas orações recebem um aperfeiçoamento, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Nós não oramos como convém, nós oramos errado, nós pedimos mal, mas Jesus está constantemente intercedendo por nós. Ele está orando por nós. Tu já parou para pensar que hoje, em algum momento do dia, o teu nome foi mencionado diante de Deus? Se isso não te agrada, se isso não alegra o teu coração, tem alguma coisa muito errada contigo. Saber que o Senhor Jesus está à destra de Deus, está intercedendo por nós, Ele está diante de Deus mencionando: Senhor, Pai, abençoa a Kelly, abençoa o Thiago, abençoa o Rafael, abençoa a Su, abençoa a Juane. Ele está mencionando o nosso nome diante de Deus. Tu e eu não oramos como convém, a gente ora mal. A boa notícia é que há um Senhor que nos salvou, que nos regenerou, e está nos aperfeiçoando. E enquanto isso acontece, Ele está lá intercedendo por nós, pedindo por nós. Nós dependemos dEle. Amém? Vamos orar? Vamos orar, gente? Vamos? Nós vamos responder a esse sermão de 3 formas, como de costume. Nós vamos, em primeiro lugar, cear. Jesus morreu por nós. Ele veio, pagou o preço que nós jamais conseguiríamos pagar para que nós tivéssemos salvação. E agora, por estarmos nele, por estarmos em Cristo, participando do corpo de Cristo, servindo na igreja local, nós temos comunhão com Ele e Ele nos convida à sua mesa. A ceia que está aqui é o pão. Você pega o pão e mergulha numa das taças. A taça dourada tem suco, a taça bronze tem vinho. Mergulha de acordo com a tua consciência. Além disso,
venha analisando a tua vida. Se tu orou de forma errada, se até aqui tu tem orado buscando aparentar alguma coisa, buscando o elogio das pessoas, te arrepende. Te arrepende, peça perdão e vem e participa da ceia. Amém? Em segundo lugar, nós vamos cantar ao Senhor. Cante ao Senhor com alegria. Cante a esse Deus que ouve a tua oração, mesmo imperfeita. Mesmo imperfeita, a tua oração ela é ouvida diante de Deus. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir quando tu fala com Ele. Cara, isso tem que nos alegrar. Isso tem que nos fazer cantar com exultação, com a maior alegria possível. Saber que o Criador do universo, o maior ser que existe, que há e que jamais haverá, ouve quando tu fala com Ele, cara, é bom demais. Canta a Ele, louva o nome dEle. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar. Nós contamos com as ofertas dos irmãos. Se tu está nos visitando, não é obrigatório, não, fique à vontade, não precisa. Nós contamos com o dinheiro dos irmãos, os membros. Mas se tu sentir no coração de ofertar, oferte. Se tu foi abençoado aqui, edificado aqui, então oferte. A questão é que nós lidamos com dinheiro. Nós não somos uma igreja da prosperidade, caça-níquel, que só quer o teu dinheiro, mas nós também não somos uma igreja que vai dizer para ti, não, nós odiamos dinheiro, não queremos dinheiro. Não, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, para arrumar o prédio, para muita coisa. Amém? Nós lidamos com o dinheiro de forma sábia. O dinheiro não nos domina, ele nos serve. Amém? Inclina a tua cabeça. Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por estar constantemente nos santificando, nos aperfeiçoando, e agora, iniciando nessa série, que nós possamos servir-te, Senhor, melhor em nossa oração, que nós possamos falar de forma melhor contigo, não buscando a aprovação humana, não buscando, Senhor, algum tipo de glória humana, não buscando, Senhor, apresentar-te uma boa performance em oração, não buscando fazer nada disso, mas que possamos simplesmente, como filhos, chegar diante do Pai e derramar o nosso coração ao único que pode nos salvar, nos socorrer, nos ajudar, ao único que pode nos consolar e nos acalmar em meio aos nossos temores e ansiedades, ao único que pode nos ajudar e servir de refúgio a nós quando precisamos. Ajuda-nos, Senhor. Ore, meus irmãos. Orem, meus irmãos. Ore, clame ao Senhor. Clama a Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós qualquer coisa que nos impede de chegar diante do Senhor com um coração sincero, aberto, derramado na Tua presença. Tira, Senhor, qualquer empecilho, qualquer desânimo, qualquer apatia que nos impede de chegar na Tua presença com toda sinceridade, com alegria, sabendo que Tu é um Pai que nos ouve. Tira de nós, Senhor, qualquer impedimento, qualquer empecilho. Em nome de Jesus, anima a nossa vida, dá-nos ânimo, que a nossa oração seja com fervor, seja de forma apaixonada, seja de forma sincera diante de Ti, sabendo, Senhor, que Tu é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, pelo bendito nome de Cristo, nos méritos do Senhor Jesus, é que eu busco em Ti, Deus, ânimo, fortalecimento. Ajuda-nos, Senhor, que venhamos ser uma igreja que ama a oração, que ama orar, que ama falar contigo. Em nome de Jesus eu te peço, no nome de Cristo eu te agradeço.